de professores, educadores de diversas áreas do conhecimento. Temos nossa amiga Sueli, que é artesã, temos aí filósofos, temos artistas, tem pessoal de educação física, pedagogo, ex-diretores. Você vai conhecer uma equipe bastante... Mas, né? E todos eles estão em sala de aula? Não, nós ou não? Ou só... Não, nós trabalhamos de forma diferenciada. Cada um tem uma especificidade aqui, tá bom? E a Carla também, no início, lá nos anos 2000, também já foi professora, já deu aula, já esteve na sala de aula, dando aula de... Um passado que ela não gosta muito, não, né? Dá aula de química, dá aula de... Mentira, que eu gosto! Dá aula de inglês. Aí abandonou para o magistério e se identificou agora com a nutrição, né? E aí está muito feliz, graças a Deus. Depois eu conto para vocês em inbox a verdade disso aí. Então, seja bem-vinda. E vai ser uma roda de conversa, tá, colegas? Sugerem dúvidas, perguntas, né? E vocês façam aí para a gente ter um momento bem gostoso, como geralmente é nossos estudos. Com você, Carla. Tá certo. Tá certo. Eu agradeço o convite, primeiramente, ao meu primo, Everton. Agradeço o convite à Secretaria de Educação, não é municipal ou estadual isso daí? Municipal. Municipal, tá. Municipal, pela confiança, né? Porque para você falar sobre qualquer tema de nutrição, você tem que ter certa responsabilidade, você tem que ter conhecimento daquilo que você vai falar, porque você vai passar informações que são confirmadas, que são cientificamente provadas, então tem que ter um certo conhecimento para isso, não é qualquer pessoa que vai falar sobre nutrição e imunidade em qualquer época, não só na época de pandemia. Eu vou começar me apresentando, ele falou rapidamente, né, eu sou nutricionista pediátrica, sou nutricionista há mais ou menos 6, 7 anos, ninguém está falando de idade aqui, por favor, e sou também conselheira de saúde da UBS aqui do meu bairro, que é no São Jorge, onde eu também trato dos pacientes em determinados movimentos. Sou representante da Pós-Estácio, que é com sede em São Paulo, com administração em São Paulo também, e consigo descontos e tudo mais. Tenho como meta ser uma nutricionista mais inclusiva e integrativa. Por que inclusiva? Para poder atender o maior número de pacientes, sejam eles com deficiência, com certa dificuldade, seletividade ou não. Tanto na UBS, onde eu sou conselheira, quanto nos meus pacientes que eu atendo em domicílio. Anticapacitista, no sentido de que não há discriminação nenhuma quanto a esses pacientes que eu vou encontrar. Seja ele tiver alguma deficiência de surdez, alguma inabilidade, não importa. A gente consegue adequar o nosso atendimento à capacidade daquele paciente para que ele consiga obter todas as informações necessárias para sair daquele local, seja ele no consultório ou na casa dele, para poder seguir o cardápio que é proposto, o plano alimentar que é proposto para ele individualmente. Eu falei de capacitista, né? E também, falei que inclusiva, né, em relação ao curso de Libras, que eu estou sendo acadêmica, estou adorando falar da língua de sinais, e esse público, ele não é atendido, infelizmente, como deveria, tá? O público está aumentando, a população está aumentando, mas os profissionais que atendem essas pessoas não estão aumentando na mesma proporção. Então, no meu caso, eu estou fazendo a minha parte, vou
concluir esse curso para que eu chegue em qualquer lugar, em qualquer palestra, e se não tiver um intérprete, eu vou poder devagar, né, porque falar e fazer os gestos é mais difícil, mas pelo menos eles vão entender alguma coisa que eu estiver falando e todo mundo vai entender, não só eles. Entenderam? Então, o objetivo de eu começar a fazer Libras é dessa forma. Me foi solicitado o tema roda de conversa sobre a nossa imunidade em tempo de pandemia. Eu me foquei, é muita coisa mesmo. Então, como nós temos algum tempo, né, eu vou mencionar alguns pontos que eu acho importantes e depois disso vocês podem fazer as perguntas em relação ao planado, ok? É assim que funciona, né? Ah, em relação à professora, Sim. fui há muito tempo atrás, eu gosto de professora, hoje eu sou professora de nutrição, professora de alimentação, professora de ensino do alimento para as crianças, ensino beabá, eu costumo dizer que a primeira alfabetização alimentar é da mãe e do pai, né? Ou do cuidador. Mas o nutricionista materno-infantil tem essa capacidade, tem essa função também de ensinar a criança a comer. Então, de certa forma, eu estou sendo professora. Eu me ausentei do Estado durante alguns anos, por isso que fui tratar de outras questões pessoais, em Porto Alegre, São Paulo, Curitiba. Depois eu retornei por motivos pessoais também e acabei ficando, porque essa é minha terra mesmo, não tem por onde correr. Fiz pós-graduação em nutrição pediátrica escolar e na adolescência pela Pós-Estácio de São Paulo. E estou pleiteando um mestrado para poder concluir a minha graduação. Eu só vou sossegar quando tiver esse mestrado rico. Bom, parar de falar de mim e falar do que interessa, né? O estudo que vocês me pediram da roda de conversa sobre a nutrição em tempo de pandemia, como eu falei anteriormente, ele é muito vasto. A gente teria que começar bem desde o comecinho, então eu vou mencionar alguns pontos. O principal desses pontos é a nossa, como eu falei anteriormente, a nossa alfabetização alimentar. Como se dá essa alfabetização alimentar? Quando eu tenho uma idade adulta, significa que eu como aquilo que eu aprendi quando era pequeno, correto? Vocês concordam com isso? Que vocês comem praticamente, que vocês comem... que vocês comiam em casa, não é isso? Então, tudo, para vocês verem, há anos, tem gente aí que está há anos comendo as mesmas coisas que comia aos 3 anos de idade, aos 2 anos de idade, e não muda, porque tudo aconteceu nessa época. Então, estudos indicam que o que você aprende até os 7 anos de idade permanece por toda a sua vida. E, consequentemente, os hábitos alimentares adquiridos ou maus hábitos alimentares adquiridos na infância vão fazer com que você tenha ou não tenha uma qualidade de vida. Claro, o ambiente em que você está também é levado em consideração, a cultura em que você está também é levada em consideração, tudo aquilo que acontece ao redor de você é levado em consideração para formar esses hábitos alimentares. Então, se a criança ela tem hábitos alimentares, por exemplo, ele é apresentado para ela todos os alimentos, ele tem acesso a todos esses alimentos, ótimo. Se a mãe ou o pai tem esses costumes, ótimo. Mas se não tem, fica difícil forçar uma situação. Eu coloco uma coisa que eu não como. Até acontece isso, realmente. Eu vou em algumas casas, alguns ambientes em que eu chego lá, a mãe nunca colocou por incrível que pareça, nunca colocou um tomate, nunca colocou uma taioba, por exemplo. Alguns alimentos que são normais, por exemplo, cará, nunca apresentou para a criança porque não come.
entendeu? Outros até colocam, se eu coloco no plano alimentar, mas aí que tá, esse indivíduo, essa criança, eu colocando só no plano alimentar, ele vai continuar com aquilo ou só enquanto tiver o plano alimentar visível? Não vai. Então, é necessário levar em consideração todos os hábitos alimentares da família, toda a cultura, para eu poder prescrever um plano alimentar para aquela criança. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao ponto de que, se você tem hábitos alimentares enraizados na infância, vai ficar mais fácil a sua imunidade ser fortalecida com o tempo. Vocês estão me entendendo? Hoje eu posso me alimentar corretamente, mas o que eu fiz anteriormente corresponde ao que eu estou agora. Mas eu posso fazer o seguinte: eu posso melhorar posso. Aí é que entra a nutrição, entendeu? Aí é que entra a nutrição fazendo aumentando, fortalecendo o seu sistema imune, que é aquele que faz toda a nossa defesa. Aí vocês imaginam onde está esse sistema imune? Principalmente nos intestinos. Existem micro-organismos que combatem, que se encontram no intestino, mas tem tanto micro-organismos benéficos quanto patógenos, que são os que prejudicam. Mas se a gente se alimentar corretamente, eles vão se proliferar com maior intensidade e proporcionar uma melhor saúde pelo todo. Até aí, tudo bem? Ou estou sendo muito rápida? Ok. Tranquilo. Ok. Então, como eu falei para vocês, eu não posso me perder, senão eu coloquei alguns pontos aqui para eu não me perder. Esse sistema imune que nos protege, que eu falei para vocês anteriormente, ele faz com que nós tenhamos todos os cuidados necessários para que nós tenhamos melhor saúde. Só que não é só isso que vai fazer. Aí eu fico, mas o que você está fazendo aí, então? Eu quero mostrar para vocês que o sistema imune não é o único que a alimentação não é a única que vai fazer nós ficarmos longe do Covid. Existe uma coisinha chamada sensações, chamada a parte mental do indivíduo, que também colabora para a imunidade. Creiam vocês, acreditem vocês, que o sono de vocês prejudica a imunidade. Se vocês não têm uma boa noite, não digo noites de sono correta, noites de sono tranquilas, o sistema imunológico de vocês não vai estar, por mais que vocês comam 50 quilos de salada todo dia. Não importa. Tem que estar no todo. Então, não importa. Você precisa ter um sistema imunológico bom, ok, se alimentando bem. Você precisa ter as medidas de segurança, ok. Mas você também precisa ter atividade física e também uma boa noite de sono. Então, eu consigo colocar aqui o slide? Ou tem que ser Consegue, tá? Consegue. Eu apresentar agora? É isso? Isso, apresentar agora. Não. Isso, apresentar agora. Aí você vai uma janela. Uma janela. Tá. Isso. Aí seleciona a tela que você quer compartilhar conosco. Então é no... O material que você quer compartilhar conosco já precisa estar aberto aí no seu computador. Ah, tá. Só um momentinho, então. Tá certo. Eu tô
colocando aqui, mas não... Abriu um PowerPoint que você quer compartilhar conosco? Não, é na tela. Não, é na tela do computador, do desktop. Então se for a tela, aí vai aqui, então, não apresentar agora. Ah, a tá tela aqui, inteira. tá aqui. Acho que é assim. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora vai começar. Estamos vendo. Aqui. Isso. Ok. Então, conforme eu falei anteriormente, a resposta imune, ou seja, o fortalecimento do teu sistema imunológico, ela está relacionada com atividade física, as sensações, a qualidade de sono e, por fim, a alimentação, ok? Em relação à atividade física, o professor pode falar com maior propriedade sobre isso, mas se você, estudos dizem que se você caminhar pelo menos 30 minutos por dia, o teu sistema imunológico, a tua atividade metabólica aumenta substancialmente. O teu sono vai ser melhor e, consequentemente, você vai ter mais saúde. Em relação às sensações que eu falei para vocês, estresse e também raiva, angústia, insatisfação, você se preocupar muito a ponto de ficar com a tua respiração muito debilitada, muito rarefeita. Aí fica aquela coisa assim que tu tenta e não consegue, fica muito preocupado. Então, esse tipo de sensação também diminui a tua imunidade. A qualidade do sono, 8 horas por dia, mas nem sempre as pessoas conseguem. Mas tem que ter 8 horas por dia. Não, eu não encontrei ainda estudos que dizem menos que esse ou mais que isso. 8 horas por dia. Quanto mais você passar, menos tempo você vai ter de qualidade. Mas tem que ser 8 horas no mínimo. Eu sei que é difícil, né? Mas é o que a Organização Mundial orienta. A maior parte das células produtoras de anticorpos que eu falei para vocês, que protegem o nosso organismo, elas estão... Vocês ainda estão vendo? Sim, Ainda sim. estão vendo? Ah, tá. Sim, Tá sim. vendo? Ok. Tá. O intestino, ele é composto de carga, que eu falei para vocês, de micro-organismos, que a concentração e teor desses micro-organismos, que são benéficos e patogênicos, eles podem variar de acordo com os aspectos corporais de cada indivíduo. Então, se você tem uma vida em que tem muito estresse, onde fuma, bebe, droga, tem problemas de ansiedade, tudo mais, como eu falei anteriormente, isso prejudica. Então, a gente pode perceber que a nutrição em relação à imunidade é muito importante. Existem alimentos que vão fazer com que você... Aí eu cheguei na parte da alimentação, né? Existem alimentos que são chamados de superalimentos. Vocês já ouviram falar? Sim. Principalmente eu Já ouvi ouviram falar falar? de supervitaminas, né? Supervitaminas, superalimentos. Assim, nenhum alimento ele vai fazer o que é necessário sozinho. Por isso que é necessário que você tenha uma alimentação mais equilibrada para poder combater melhor. Então, esses alimentos que são chamados superalimentos, nada mais são do que alimentos funcionais. Alimentos que têm diversos nutrientes, com capacidades corporais diferentes, para diversos, aliás, em que cada corpo, cada indivíduo tem uma resposta. Na maioria das vezes, a resposta é boa, só que a quantidade recomendada para cada indivíduo, a biodisponibilidade para aquele indivíduo, só quem vai saber é o nutricionista, que é o profissional
profissional capacitado para poder prescrever dieta. O restante só pode dar orientação nutricional. Até aí, tudo bem? Tranquilo. Então tá. Esses alimentos funcionais que eu falei anteriormente, eles são tanto carne quanto hortaliça, alimentos prebióticos, que hoje em dia a gente está começando a prescrever muito mais como antes, como a biomassa da banana verde, por exemplo, alimentos modificados que hoje estão sendo mais bem oferecidos para a população, principalmente para a população vegana, que eles com certeza têm deficiência de vitamina B12. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, esses alimentos funcionais são distribuídos em todas as vitaminas, mas, eu vou tirar daqui, porque agora eu vou falar sobre outra coisa. Estão me vendo agora? Sim. Ok. Então, quais são as principais vitaminas que a União Europeia, que a Organização Mundial da Saúde encontrou como melhor combatentes, digamos assim, da Covid-19? Eu costumo dizer que não é só essas vitaminas. É como eu falei para vocês, é todo um contexto. É tudo. É o que você come, é o que você faz, é o ambiente que você vive. As preocupações que você tem, as prevenções quanto à Covid-19, de lavar as mãos, isso não substitui, tá? Isso é um complemento de tudo aquilo para que a sua imunidade aumente, ok? Então, as principais vitaminas é a vitamina A, vitamina B6, vitamina C, vitamina D, zinco, cobre, tem mais. Só que eu separei esse que eu achei mais interessante porque as pessoas não ouvem tanto como cobre, por exemplo, né? Tem que ter e folatos e oligoelementos, como eu falei para vocês, que é o cobre, o ferro, o selênio também. E aonde que a gente encontra esses alimentos? Eu resumi alguns aqui para vocês, porque são muitos, entendeu? Mas tem as principais concentrações, que você encontra muita coisa na internet, mas dados específicos daqueles que têm maior biodisponibilidade, ou seja, o teu organismo ele recebe melhor, combate melhor, a imunidade aumenta com a ingestão desses alimentos diariamente. Até aí, tudo bem? Acham que é muito chato eu falar sobre esses alimentos? Eu só falo sobre eles e vou adiante. Porque para falar sobre cada um. Fique à vontade, que o grupo está só absorvendo aqui as informações e depois vamos fazer as perguntas. Tá bom? Tá ok. Eu não estou nem prestando atenção, eu estou. Vamos lá. Em relação à vitamina A, é a vitamina que a gente mais encontra. Ela é praticamente composta de carotenoides. O que são os carotenoides? Para resumir, eles se transformam em vitamina A. Pronto. São os alimentos amarelos ou os alaranjados. Aí tu tem mamão, manga, cenoura. Esses aí aumentam a imunidade, melhora a beleza, melhora cabelo. É uma beleza esses alimentos, adoro. Coloca todo dia um deles aí que, ó, felicidade na certa, entenderam? Se é que vocês estão me entendendo. Então, eu tenho como exemplo de vitamina A, como eu falei para vocês, carne, gema de ovo, principalmente, a carne principalmente, né, gema de ovo, cenoura, brócolis, queijo. O brócolis ele vai aparecer algumas outras vezes porque ele é um excelente alimento. Mesmo congelado, mesmo ele sendo um pouco mais caro aqui, mas ele é muito importante. Ele é um dos superalimentos, entendeu? Então, agora a gente tem a vitamina B6. Essa, além da imunidade, ela melhora o metabolismo, ela acelera o metabolismo, ela melhora o metabolismo e a biodisponibilidade dos alimentos. Ou seja, dentro do nosso intestino, a gente tem as microvilosidades, as vilosidades e as microvilosidades, que são
mais ou menos como se fossem os dedinhos, assim, entendeu? Isso ao redor do nosso intestino. Assim, se você tem essas microvilosidades livres, se você tem, ou seja, ela não tem tanta interrupção, não tem tanta besteira, você não tem comido tanta besteira, tem se alimentado bem, essas microvilosidades estão uma beleza aqui, aí vocês vão ter uma biodisponibilidade melhor, ou seja, o nutriente ele vai ser recebido pelo teu corpo mais rapidamente, entenderam aí? Entenderam? Uhum. Ok. Então, a vitamina B6, ela vai melhorar esse metabolismo e, consequentemente, vai melhorar a atuação dessas microvilosidades. Os alimentos de origem animal, como as carnes que eu falei anteriormente, a carne de porco também, que tem leite, ovos. Entre os alimentos para os veganos, eu encontrei muito na batata inglesa, na aveia, na banana, no germe de trigo, no abacate e no levedor de cerveja. Então, esses alimentos, ele tem a maior concentração de vitamina B6, que, como falei para vocês, melhora o metabolismo, além de aumentar a imunidade. Vamos ver se não falha a minha voz. Vamos lá. Eu vou passar para vocês, posteriormente, um molho de um dos alimentos que tem um maior índice, que eu não citei, mas eu deixei para o final, que é a melancia. A semente de melancia também tem B6, depois vai ter outra que vocês vão contar posteriormente. Então, esse suco, esse molho de melancia que vocês vão colocar na salada, vão colocar no sanduíche, em tudo quanto é lugar, e depois eu passo a tela para vocês. Então, o suco de tomate e o suco de melancia, semente também, a de abóbora, ela também tem um índice bom de vitamina B6, assim como cacau também. A semente de cacau e o cacau. Agora eu venho com uma das principais, eu não falei para vocês, mas a B12 ela é muito importante também. A gente não produz, mas é fundamental para o sistema imune. Veganos têm que suplementar ou encontrar nos cogumelos, mas ele tem que comer muito cogumelo para poder ter um bom índice. É a melhor suplementação, acredito eu, é o que eu mais prescrevo. Eu tenho na vitamina B12 no atum, no fígado, na carne de porco, nos derivados, e acreditem, na ostra, que quase a gente não vê aqui, né? Porque não é a região correta, mas a ostra tem um dos maiores índices de vitamina B12. Gente, esse sistema B12 ele é tão importante que ele age no sistema vascular, ou seja, bom para o coração, no sistema cognitivo, ou seja, é bom para os neurônios, para as respostas neurais, e também nos ossos. Esse sistema B12, essa vitamina B12, ela é de fundamental importância para todo indivíduo. Uma coisa que eu percebo é que as pessoas com deficiência de vitamina B12 são as que comem menos carne, provavelmente, e nem peixe. Tem gente que não come nada, nem peixe, nem come, não só veganos. Pessoas normais que não gostam, né? E eles acabam que não suplementam, porque como não são veganos, não se autodenominam veganos ou vegetarianos, não suplementam e acabam tendo deficiência. Aí dá preguiça, aí a gente pensa que tem menino que tem certa dificuldade de aprendizado. Muitas vezes é deficiência de B12 e zinco. Eu digo para vocês porque eu vejo esses exames chegando para mim e eu vejo deficiência. Eu vou falar do zinco posteriormente. Isso dá uma lerdeza, isso dá uma desatenção. Tem menino que não presta atenção na aula.
Tem menino que não foca, que chega em casa, só joga videogame, só quer outras coisas, só celular e tudo mais. Algumas vezes é até uma forma dele não se preocupar com muita coisa, porque o videogame é só aquilo, né? O joguinho é só aquilo, não tem muita coisa para se preocupar. Mas há de se observar os sinais as crianças de vocês, dessas deficiências. Se ele está com muita preguiça, não sente vontade de fazer nada, só uma ou outra coisa, ele tem certa lerdeza nos movimentos, não, e a alimentação não é balanceada, ele não come de todos, ou seja, o prato ele não é tão colorido, digamos assim, sempre come as mesmas coisas. Observem esses sintomas, ok? Carla, você prefere que as perguntas venham no final ou pode ser durante a explicação? Não, no final, melhor. Tudo bem. Então, passa o tempo, eu acabo que não... Passa o tempo e eu acabo não dando aquilo que eu me propus, né? Que é o principal, que eu falei para vocês que ia dar uma pincelada. Então, vamos lá. A gente está no vitamina B12, né? Que eu falei do atum, do fígado, do carne de porco, do leite, derivado, ovos. O ovo é uma beleza. Eu falo para vocês e falo para os meus pacientes. Tem uma mãe que me ligou outro dia, doutora, pelo amor de Deus, o menino quer comer 3 ovos por dia. Eu digo, por que não? Como assim? Põe ovo para esse menino, dá ovo para esse menino, tem tudo quanto é nutriente que ele precisa. É melhor até do que a carne, digo para vocês isso. Ovo cozido, né? Claro, ovo cozido, enfim. Ovo é 85% de biodisponibilidade no nosso corpo, muito mais do que a carne. A carne demora para ser absorvida pelo teu corpo. Em 24 horas, ela fica lá, que nem boi, ruminando no teu corpo, até ela ser dissolvida, ser melhor aproveitada pelo organismo e ele ser expelido com o restante. Então, ovo na vida de vocês pode sim. Criança pode comer ovo? Sim. A partir dos 6 meses? Sim. Ovo cozido, claro, dependendo da quantidade para cada faixa etária. E para vocês, pode comer 3, 4 ovos por dia, não tem problema. Claro, não vão comer. A quantidade é que vai dizer para vocês também. Não vão comer 10 ovos por dia, né? Por favor. Aí substitui outros. Tem umas variadas, esse negócio todo até riu, a dona professora Isabel Cristina até riu, né? Já pensou 6 ovos por dia? Misericórdia. Não tem condições de um negócio desse. É porque tem gente que gosta de ovo. Eu sou uma dessas que gosta de ovo. Então a gente vai... Arroz e ovo. Amo ovo. Também. Então, o que eu não preciso? Vamos comer ovo. Esse negócio de que tem colesterol, não vão nessa não, é do século passado. Vamos à vitamina C, que é uma das principais. Eu vi muita gente fazendo uns chás, e era receita de tudo quanto era lado, nos grupos, gente que estava assim, meu Deus, porque eu dei para fulana, para Beltrana, gente, aquilo tudo que foi colocado, jambu, não sei mais o que, é vitamina C. São alimentos que são ricos em vitamina C. A vitamina C, ela é muito importante, mas ela é eliminada todos os dias pelo xixi de vocês. Quando você está fazendo xixi, meu Deus, está saindo vitamina C. Tenho que comer mais, eu tenho que comer mais alimentos, que é para poder ficar armazenado por mais tempo. Onde é que eu vou encontrar essa vitamina C? Cubil. Quem é que viu a última vez que vocês tomaram Cubil na vida? Quem foi a última vez? Alguém tomou Cubil? Suco de Cubil? Eu era criança. Oh, meu Deus! Ano passado, a mamãe cozinhou no peixe. O negócio é sério. No peixe, ótimo. Eu tinha até uma receita, mas eu esqueci de procurar para vocês. Mas se der, o Everton me pedindo, eu vou mandar uma receita para vocês. O Cubil, ele substitui
com louvor 10 vezes aproximadamente o consumo de laranja, de limão, de jambu, todas as que vocês lembram aí que são cítricos, com louvor são... tipo assim, a diferença é enorme, é mais ou menos 1.000 gramas, um exemplo, para 10.000 do cubio em 100, entendeu? É mais ou menos assim. Então, o cubio, se você tomar cubio todos os dias, você vai ter a tua imunidade muito alta. Vai ter uma biodisponibilidade, uma bioabsorção muito boa. Claro, nem todo mundo tem acesso a cubio, então você vai encontrar nos outros alimentos, tá? Na laranja, todos os outros cítricos você coloca no teu dia a dia para aumentar a tua imunidade. A vitamina C, ela também faz o papel de carrear o ferro, junto com outra vitamina, como a vitamina D, que também faz esse carreamento do ferro. Então, para você, tudo depende um do outro. Que nem eu falei para vocês, o prato ele tem que estar bem balanceado. Eu digo para os meus pacientes, se você pegar pelo menos um limão e colocar 3 gotinhas no teu prato, e não tiver nenhum suco de laranja ou de alguma outra fruta cítrica perto de você, ou que você for tomar depois, coloca esses 3, que o limão ele vai fazer, a vitamina C que tem no limão, vai fazer esse carregamento, vai fazer com que o ferro de vocês seja distribuído no corpo. Sem isso, ele não vai fazer nada no organismo de vocês. Entendeu? Sem vitamina C, o ferro não vai ter como ser distribuído no corpo. Então, é necessário que você ou coloque essas 3 gotinhas, ou consuma o suco, tome um suco meia hora depois, até meia hora depois, para que a vitamina C, daquele teu feijão, por exemplo, a vitamina C, o ferro do teu feijão, por exemplo, ele seja melhor absorvido. E se tiver cenoura no feijão, melhor ainda, que aí ele vai fazer esse papel também. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, vamos lá. Agora vamos à vitamina D. Eu estou falando demais, né? Já estou quase uma hora. E bolo de cenoura, vitamina... bolo de cenoura. É bom? Oi? Cenoura Bolo... no bolo. Bolo de cenoura. No bolo? Não, alego só se ele for um dos componentes principais mesmo. Porque se for só aquele que substitui o leite, por exemplo, a quantidade é pouca, entendeu? Ele tem que ser do começo ao fim. Tem que ter rodelas de cenoura, por exemplo, para ele ter essa coisa. E a quantidade que você vai comer também é pouca. Geralmente você come uma fatia, né? Então é muito pouco até então. Entendeu? É melhor você ralar. É tudo melhor, é cru. Você ralada, a cenoura ralada é muito melhor. Os alimentos em geral, que são ralados, que são servidos, oferecidos crus, ele tem melhor absorção no organismo, melhor aproveitamento. Todos eles. Quanto maior processamento, mais dificuldade ele vai ter de chegar ao todo o teu corpo e fazer e obedecer os benefícios que ele tem, né, as funções que ele tem. Vamos lá, a vitamina D, como eu falei para vocês, ele é fundamental para o sistema imune. Como é que eu vou ter essa vitamina D, pelo amor de Deus? Só pegando sol todo dia? Nem sempre. Às vezes a quantidade que você pega sol, por exemplo, não é suficiente para o teu organismo absorver. Porque tem que ser, eu não sei se vocês estão conseguindo ver os meus braços, tem que ser, você tem que ficar embaixo do sol, sem filtro, sem nada, sem nenhum protetor, sem proteção, antes das 10 horas da manhã, não no sol de Manaus, por favor, aqui 10 horas da manhã, horror, então um pouco antes, no mínimo 10 minutos. Aí tu fica lá, desse jeito, com os braços levantados, com a cabeça, com o rosto para cima, 10 minutinhos, ou baixa, vai de novo, até com óculos vai, volta, então volta para a cozinha, volta para lá, ou faz algum exercício nesse horário, entendeu? Melhor ainda, você vai ter a quantidade. Isso tem que ser todo dia. Como nem sempre é possível, eu falo para vocês, estudos mostram que a suplementação de vitamina D
em época da Covid-19 foi substancialmente importante na melhora do estado clínico de muitos pacientes. Então, aí você pensa, meu Deus, mas aqui em Manaus tem muito sol, mas as pessoas não pegam, primeiro, as pessoas não pegam no horário certo. Segundo, elas não suplementam. Eu lembro que uns estudos atrás, uns anos atrás, até que a secretaria, se não me engano, fez um estudo, foi a Censa, que mostrou a necessidade de suplementação da vitamina D por conta dos amazonenses, os manauaras, que mesmo com esse sol torrente, esse sol horrível, tem deficiência, foi detectado. O Ministério da Saúde teve conhecimento disso daí, e eu acredito, isso é uma questão pessoal, não é, tá? Eu acredito que por conta disso, dessas pessoas não terem uma imunidade alta e por não terem uma quantidade de vitamina D em seus corpos suficiente para combater o Covid, isso fez com que elas adoecessem. Principalmente os manauaras. Vocês entendem por quê? Porque se tem deficiência, como é que vai combater? Entenderam? Então, vamos suplementar os que não conseguem fazer isso ou melhorar a ingestão de carne, de ovo, de sardinha, de fruto do mar, que tem também vitamina D. E aí, tudo bem? Estou sendo muito rápida? Não, né? Então, vamos lá. Faltam 2. Vocês querem que eu fale sobre o zinco e o cobre? Ou já tá bom? Já tá... Pode falar, Cana. À vontade. Tá. Depois eu queria que você falasse zinco, do magnésio em relação à vitamina D. Ele é ótimo, ele tem que ter. É porque eu tive que focar alguns, senão ia ser muita coisa. Nossa, eu tinha que falar de vitamina E também, que uma coisa depende da outra, entendeu? Se der tempo, eu juro que eu falo, porque eu tenho realmente um compromisso na UBS e eu vou tentar responder essas perguntas de vocês. Vamos lá. Em relação ao zinco, tá, você está no zinco, ok. Ele garante o funcionamento do meu sistema nervoso de vocês. Que os neurônios fazem de um para o outro, meu Deus, me fugiu agora. Não adianta, me fugiu agora. É que a comunicação entre os neurônios, ela só acontece mediante o sinapse, isso mesmo, esse está tentando lembrar, show, professor Moisés, muito obrigada. Essas sinapses, elas ocorrem praticamente com a permissão do zinco, então ele melhora muito o nosso sistema nervoso. Então ele tem, lembra que eu falei? Deixa eu ver para a pergunta, tá ok. Então, ele tem nas ostras, que eu falei para você anteriormente, ostra boa, isso daí, Jesus. Carne de boi, amendoim, assim, as amêndoas, o amendoim, a castanha do Pará, ou as carnes assadas, semente de melancia, tem muito zinco. Aí, como é que você vai comer essa semente de melancia? Tritura. Mas come in natura, tá? Não vão assar, por favor. Triturem. Por isso que no molho que eu vou mandar para vocês, a melancia, as sementes vão junto, ok? Então, tem muito zinco ali, tem muito zinco na castanha, tem muito zinco na amêndoa. Coloca uma estratégia é vocês colocarem essas sementes, essas oleaginosas, que nem eu falo para o professor Everton, para colocar semente junto com eu como junto com a melancia, a semente, rapaz. Então, ótimo. Eles top, não sei o que. Vai na natura. Esse negócio, e negócio se ficar gelada, que ela perde algum nutriente? Depende da quantidade de horas. Depende da quantidade de horas que ela vai passar lá. Se você, por exemplo, passar um dia, vai diminuindo substancialmente. Mas ainda tem muita vitamina C aí, sim. Muita fibra, muito zinco também. E aí, tudo bem? Vamos lá. O cobre. O cobre, ele não é tão falado, mas eu quando faço o pedido de solicitação de exames, meus pacientes, eu verifico muito o cobre, porque às vezes o zinco está bem, a vitamina D está bem,
mas o cobre não está tanto assim, e você também encontra ele nas nozes, no amendoim, numa coisinha chamada chocolate meio amargo, ou coisa boa. Pelo amor de Deus, não vão se entupir, tá? É só 2 quadradinhos por dia já é suficiente para melhorar a quantidade de cobre no organismo de vocês. Ele tem no fígado, ele tem, a cada 100 gramas, 0,3 nutrientes, ou seja, um bom percentual. Então, gente, para encerrar, eu quero dizer para vocês que não existe alimento ou nutriente super poderoso, entenderam? Para cura ou para beneficiamento da Covid, algum alimento que vai impedir o contágio ou que vai eliminar. Não tem. Não existe. As vacinas que estão em planejamento ainda estão em estudos, né? Tem uma até que vai ser agora em dezembro, mas não se sabe como ele vai se comportar. Mesmo porque não se sabe se ele tem cepas, se ele vai sofrer metabolismo, se ele vai mudar as suas características genéticas de acordo com o que vai ser o sistema. Quando a gente foi imunizado, ok. Não se sabe se ele vai conseguir driblar essa imunidade, entenderam? Não se sabe disso. Então, qual é a melhor maneira de você combater esse vírus? Prevenindo. Como falei para vocês, é um todo. Não é o chá de cidreira, não sei das quantas, de jambuco, não sei mais o quê, que vai. Não é só isso. É toda uma vida. É você se preocupar com usar máscara todos os dias, é você fazer o distanciamento social, é você colocar alimentos cítricos, é você pegar sol, é você fazer atividade física, é você ter uma alimentação o máximo que você puder, regional mesmo. Eu tenho, olha, uma coisa que eu não falei, que eu esqueci de falar, da taioba. A taioba, ela é uma planta alimentícia não convencional. Ela é um alimento que você vai encontrar na rua, considerado como mato. Mas, pelo contrário, a taioba ela tem um dos maiores índices de ferro. A Ora-Pronobis, ela substitui a proteína animal, muitas vezes. Então, você colocando esses alimentos regionais na tua mesa, vai melhorar muito a tua imunidade. Vai melhorar muito a tua saúde em geral, não só a imunidade. Vai te fazer ficar longe de exames, de um monte de remédios, porque as pessoas preferem pagar em remédio que pagar com comida. Preferem comprar remédio ao invés de comprar. Outro dia foram me oferecer um tal de chá SB. Misericórdia! Eu não sei se oferecer para você, mas enfim. Eu olhei para... Me dá esse chá aí, mano. Me dá esse negócio aí. Olhei o rótulo do dito cujo. Olha, isso aqui você tem na carne, isso aqui você tem no ovo, isso aqui você tem... Vocês estão me entendendo? R$40 da primeira fase, R$50 no sei da outra. Eu digo, ó, a primeira fase que você tem que fazer é ir no nutricionista. Segunda fase, seguir o plano alimentar. Terceira fase, fazer o que o plano alimentar está dizendo. Vai ter uma melhor imunidade, o teu organismo vai se limpar, como eles falam lá, todos os dias. Não existe superalimento. Não existe isso. Você comendo de maneira integrativa, que tanto o alimento físico quanto o alimento mental, vai ter uma imunidade boa, vai ter uma saúde melhor. Eu vou colocar aqui para vocês, vou tentar, peraí. Vamos ver se eu consigo. Estão conseguindo ver o molho de melancia? Vai começar a aparecer. Sim, chegou. Agora.
Tá. Aí tu vai ter 1 quilo de melancia. É no dia que você realmente encontrar a melancia por R$1,96, por exemplo, que estava ontem no DB, entendeu? Pega esse 1 quilo de melancia, mais um molho de salsa. Esse molho de salsa você pode fazer separado, né? 2 pimentões, 1 cebola, 2 colheres de sopa de chia, aliás, triturada. Chia tem que ser triturada para ela poder ou ter melhor o aproveitamento. Meio copo de água, só sal, óleo. O sal, o mínimo possível, se for sal de ervas, melhor. O óleo, todo óleo ele tem 9 calorias, então não importa qual óleo você vai usar, o que vai diferenciar é a quantidade que você vai utilizar. 1 folha de louro e tempero a seu gosto. Claro, não vou colocar shoyu e tudo mais que tem antes. Bate tudo isso, a parte vermelha no liquidificador, juntamente com as sementes que eu falei para vocês. Refoga o alho e a cebola, porque tem no molho de salsa o alho, tá? O alho e cebola no óleo, cozinha o suco da melancia, junta o pimentão, sal, os temperos e a salsa. Então, dilui a semente de chia triturada em meio copo de água e despeja sobre a mistura, mexendo sempre para não empolar. Agora, eu digo por que isso? Porque a chia, ela é gelatinosa, entendeu? Então, ela vai fazer meio que um iogurte, digamos assim. Então, quanto mais água você colocar, mais disperso ele vai ficar. Depois eu mando para vocês. E essa receita é bom para tudo, para aumentar a imunidade, nesse aí tem tudo, tem vitamina A, B, C, D, D também, tem os nutrientes que eu falei, tem todos, praticamente, em menor ou grande quantidade. Muito bem. Nós já temos aqui uma pergunta, Carla. Né? Só um pouquinho, deixa eu só terminar aqui Tudo bem. Tá? Só um pouquinho, só faltam... Falei que ia encerrar, né? Eu tô que nem o pastor da minha igreja. Já vou entregar. Isso aqui, 100 pessoas que hoje a gente está encontrando que perderam seus entes, que estão com Covid. Então, força, mesmo separados, nós estamos nessa juntos. Então, eu gostaria de dizer que eu conto, vocês podem contar comigo, no que depender da nutrição, para ajudá-los da melhor forma possível, seja ela para um ente querido ou para uma criança, alguma coisa assim, eu me coloco à disposição de vocês. As minhas redes, o Everton, acredito, vai passar para vocês. Estou botando agora. Mas as minhas redes são essas. E a gente faz isso aí e muito mais na casa da mãe do paciente, do pai do paciente, da família do paciente, em domicílio. Avaliação nutricional, introdução alimentar, educação alimentar, personal da EdKids. Esse personal da EdKids é uma das melhores maneiras de vocês, professores, de integrarem a criança a melhorar os hábitos alimentares. Coloque esses meninos para cozinhar junto com vocês. Ele começa a dar valor àquilo que ele está fazendo. Acreditem, vocês levando seus filhos numa feira, por exemplo, explicando para eles quais são esses alimentos, para que eles servem, ou nem que vocês não sabem muita coisa, olha, isso aqui serve para que nem eu falo com meus pacientes, esse aqui vai destruir os bichinhos os bichinhos maus que tem no teu intestino, no teu estômago, mostra a barriguinha, entendeu? É mais ou menos assim. Isso melhora, conforme eu falei para vocês, para o resto da vida. A saúde de vocês. Presencial e online, a gente está podendo fazer também online, é mais em conta, até mais rápido. Palestras, oficinas de mini-chefe e assessoria nutricional escolar, que é o grande foco, creche, né, para atender melhor os pacientes. Ok? Obrigada pela oportunidade, pessoal. Vamos às perguntas, eu vou tentar resolver da melhor. Vou tentar ver aqui alguma coisa para ir adiantando.
Eu compartilhei agora no grupo, tá, colegas? Grupo de trabalho. Aí os endereços das páginas da doutora Carla. Tem uma novidade do QR Gold aqui no Zap, né? Então que você pode estar em contato direto com ela pelo WhatsApp, no Facebook, Instagram e mais informações. A professora Mônica fez uma pergunta aqui por escrito. Você quer que eu leia, Mônica, ou você quer mesmo perguntar diretamente? Quero que você... Oi, Carlinha. Desculpa, doutora Carla. Oi. Eu quero que você leia, mas antes disso, queria falar para a doutora Carla que eu tinha um pé de carambola na minha casa, na minha ex-casa, né? Eu adoro carambola, suco de carambola, mas assim, não pode comer, é muito doce, você é diabética. Fala muito de frutas doces, né? Minhas frutas são banana, manga, goiaba. Eu amo demais banana, manga, goiaba, jaca. Adoro. Mas já está fazendo pergunta de outra coisa, não sei se é de imunidade. Não, mas eu vou falando assim rapidinho, que é a minha pergunta. Tá. Não, eu estava procurando, meu Deus, mas é para aumentar a imunidade, aí você falou de diabetes, não tem problema, vai tendo também. Não, entendeu? Eu adoro fruta, né? Mas todas as frutas eu gosto. Mas existe mesmo essa coisa de fruta doce, fruta. E lê minha pergunta aí, Everton, que seria mais um comentário e uma perguntinha também. Doutora Carla, continuo com meus hábitos alimentares desde que eu me lembro. Né? Está falando se referindo à infância. Durante o meu tratamento, após cirurgia, por 2 anos, comi praticamente um cardápio todo orientado pela nutricionista. Como eu comecei só os controles, não consigo mais ver nem pão nem verdura. Enjoei. Aí a pergunta dela: será se é emocional? Enjoa mesmo? Como pão e verduras. Todo tipo de verdura e pão integral. A nossa amiga Mônica venceu o câncer, é uma paciente oncológica, graças a Deus, sarada, curada, né? Então ela fez esse acompanhamento, a gente que agora ela não consegue mais ver nenhuma verdura e não comer pão. Enjoa mesmo? É engraçado, a gente não enjoa a primeira pessoa que eu vejo que enjoa de pão, porque a maioria dos pacientes... Integral, doutora Carla. É isso. Não, e aí chega o ponto que eu queria chegar. O integral. E as verduras, você vai botar folhinha para disfarçar. Tá, vamos lá, professora Mônica. Existe sim, quando você começa a comer aquilo, você realmente coloca é porque você entende que é uma dieta. Quando você entende que aquilo é uma dieta, que você vai comer aquilo temporariamente e depois vai parar, porque vai sarar, alguma coisa assim, aí você já colocou na sua cabeça aquilo. Isso é muito, muito emocional mesmo. Aí quando você se cura de por que eu vou continuar comendo isso? Aí você autossugere que não precisa mais. Entendeu? Aí já não tem mais utilidade aquele alimento. Aí é que eu digo, se você entender que o que você está fazendo é uma reeducação alimentar, que aquilo é uma mudança de vida, que você vai precisar para o resto da vida, nunca enjoa, porque você não enjoa de pão normal. Porque você come pão todo dia e não enjoa, e é o mesmo pão. Aí não muda, entendeu? É o arroz todo dia, é o macarrão do mesmo jeito, é o macarrão do mesmo jeito, mas não enjoa. Por quê? Porque são hábitos alimentares já enraizados, entendeu? Por isso você não enjoou. Outro ponto é você só comprar aquilo que você gosta. Quando você tem na geladeira, quando você coloca na geladeira, a tendência é você comer. Quando você nunca vê, quando você não tem à sua disposição, você não come. Eu costumo dizer que quando eu chego na casa dos pacientes, da mãe, do pai do paciente, enfim, eu olho geladeira, eu olho tudo, sou horrível, eu olho tudo mesmo. E quando eu vejo lá aquilo, como é que a criança vai comer aquilo que não tem? Mas é que é ele que faz o rancho, é ele que vai, ele escolhe. Onde você viu? A criança escolher o que come, gente? Não existe isso, não. Quem escolhe são os adultos. Mesma coisa você, vai lá, você escolhe aquilo que você gosta, não aquilo que você precisa, entendeu?
A partir do momento que você colocar o que você gosta, o que você precisa, e colocar lá, pelo menos lá, tá lá na geladeira, ou tá lá à disposição. Por exemplo, a água. Eu tenho uma garrafa d'água sempre do meu lado. Ok. Porque esse hábito a gente tem que tomar 2 litros por dia. Se ela não tá na minha frente, eu não vou lembrar que eu tô com sede, que eu preciso de água. Mais ou menos assim. Tem que estar à disposição da gente. Entendeu? Agora Obrigada, doutora. Nada. Vou passar a palavra para a professora Eliana, que ela quer fazer uma pergunta. E outra coisa, um adendo, só um pouquinho. A professora Mônica, esqueci. Bom, depois falam para ela, acho que ela saiu. Não, saiu não. Não, saiu não? Não, ela só desligou a câmera. Pacientes pós-câncer tem que aumentar a ingestão, diminuir a ingestão de alimentos processados. Ou seja, menos em lata e mais crus. Entendeu? Que é justamente para não ter aquela rebordose que a gente já conhece. Então, aumenta a ingestão de alimentos crus, alimentos minimamente processados, o mínimo da indústria, o máximo que você puder. Entendeu? Vai na feira, tá certo? É porque eu me preocupo. Eu segui, doutora Carla, todas as recomendações durante 5 anos. E fui liberada agora. Então, meus exames excelentes. Eu amo abóbora e amo quiabo. A abóbora tem muita vitamina A, muito beta-caroteno, é bom mesmo para a sua imunidade, tá ótimo. Continua. Professora Eliana. Boa tarde. Primeiramente, agradecer. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, agradecer a sua presença, que eu acho que, desde o começo da quarentena, eu venho pedindo, outras pessoas também sugerindo que a gente tivesse uma nutricionista para nos orientar. Então, é muito legal ter você aqui conosco hoje. Muito obrigado pela sua presença. Sobre a questão da imunidade, eu acho tão importante, eu acho que nessa quarentena é algo tão importante que me admirou muito o governo e a mídia não estarem colocando isso como importante. É o que você falou mesmo. A imunidade, ela é uma prevenção, ela vem antes da doença. Exatamente. Então, antes das pessoas adoecerem, a mídia e o governo não estavam fazendo campanhas para que as pessoas aumentassem a sua imunidade. Fortalecessem, né? De maneira que os resultados de contaminação e internação, na verdade, contaminação, a gente acaba se contaminando, mas os casos de necessidade de internação, na minha visão, assim, muito leiga, seria muito menor. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, até para ressaltar a importância da gente se prevenir ao invés de se remediar. Eu fui contaminada pelo vírus, e na época eu estava praticando esporte, ainda estou, graças a Deus, mas eu já estava, porque uma época da quarentena todo mundo se fechou, mas no momento que eu pude voltar a praticar esporte, pegar sol e estar em contato com a natureza, eu voltei. E quando, então, eu fui contaminada, eu tive, assim, como é que fala? Os sintomas eu tive a sorte de saber da contaminação antes, né, de se manifestar, e mesmo assim, quando se manifestou, era muito fraco, assim, eu tive 2 dias de dor de cabeça, dores no peito uns 3 dias, então, e passou e acabou. Então, eu atribuo parte disso à questão da imunidade, né, de eu estar tomando suco verde em casa, de eu e minha filha estarmos nos alimentando, nos protegendo também, né, todas essas medidas que você falou. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como você, como nutricionista, vê essa questão de o governo, de todo esse sistema que nos atende, não ter dado tanta importância para a imunidade, para a prevenção, e ter tido, então, esses resultados tão difíceis para toda a sociedade, né? Todo esse prejuízo social. Professora Eliana, é de suma importância que a senhora está falando, porque recentemente eu soube de um futuro candidato a presidente postou uma barbaridade no Facebook, nas redes dele, sobre a atuação do nutricionista como prevenção de doenças. Existe um decreto, existe uma lei tramitando no Senado,
não lembro agora o nome, mas essa lei, ela obriga os supermercados e onde tem alimentação, né, as unidades onde tem alimentação, a presença de nutricionistas. Justamente, o texto é excelente, diz exatamente isso, prevenção de doenças. Você ir no supermercado, é a mesma coisa que você vai na farmácia, e você tem um farmacêutico para lhe explicar, não é verdade? No supermercado, se tiver um nutricionista para dizer para você, olha, o rótulo é assim, os que ficam em cima, os primeiros, são os que tem mais. Olha, esse aqui não diz que não tem açúcar, mas está aqui, ó, tem um Dex, alguma coisa aqui. Esse aqui é açúcar. Está disfarçado de nome bonito, mas ele é açúcar. Mais ou menos assim. Tu tendo uma ajuda dessa forma, não vai melhorar a tua vida? Não vai, tu vai pensar 2 vezes antes de você pegar um bendito de uma desgraça daquela que eu odeio, que não suporto, que é aquele Cup Noodles, que aquilo tem 4 dígitos de sal, misericórdia. Aquele outro lá que eu sempre vejo também, que é o miojo, piorou. E aquele achocolatado lá que você balança, vê os cristais de açúcar olhando para ti piscando. Diga, eu quero te matar. Eu digo para eles que eles estão dizendo assim, eu vou te matar, eu vou pro teu coração, as artérias do teu coração te matar aos pouquinhos. É mais ou menos isso. Se você souber dessas informações, você vai ficar livre. Esse indivíduo, ele colocou lá, para que nutricionista? Para ter mais gastos? Se as políticas públicas estão aí, eu digo para você, eu digo na frente dele de quem quer aparecer, se as políticas públicas fossem ouvidas, fossem realmente feitas como está no papel, elas seriam excelentes, mas não está funcionando. As pessoas estão ficando cada vez doentes. O índice de obesidade entre a infância aumentou mais de 30% nos últimos anos. O que está sendo apresentado para as crianças são coisas que fazem mal para o resto da vida delas. Eu atendo crianças com 8 anos de idade, com colesterol de adulto, com peso de adulto. Eu tenho uma criança de 14 anos que está na fila para fazer bariátrica. Vocês não estão entendendo o que é isso. Uma criança de 14 anos na fila. 14 anos, eu estou fazendo de tudo para diminuir o peso e não precisar. Na verdade, ela tem que diminuir peso para bariátrica, né? Para a quantidade de peso necessária. Mas ela vai acabar gostando de comer bem e vai ficar fora dessa faca. Eu tenho certeza absoluta disso. Ela está seguindo direitinho. A menina é linda. Tudo que eu falo, ela está fazendo. Tipo assim, ela está numa fase que ou ela faz ou ela morre. É mais ou menos assim. Quando você chega nessa época, para uma criança é muito impactante, entendeu? Para um adulto também já, imagina que uma criança. Então, se essas políticas públicas de atendimento da população em relação a PNAE, se estivessem realmente sendo bem administradas, chegando ao consumidor final, que somos nós, de forma que ele entenda essa orientação, com certeza funcionaria, diminuiria as filas do SUS. Eu sou conselheira de saúde, eu digo para vocês, o índice de pessoas procurando por endócrino aumentou por causa de complicações de comorbidades, como diabetes e por aí vai. Câncer, então, nem se fala. Então, se houvesse essa obrigatoriedade de nutricionistas, né, nesses estabelecimentos, com certeza esse quadro mudaria. Eu digo para vocês, porque uma orientação bem dada é uma orientação seguida. Com certeza, a prevenção dessas comorbidades aumentaria e, consequentemente, essas doenças diminuiriam, o Estado não gastaria tanto com internações e com consultas e tudo mais. Economia. Se as pessoas pensassem que prevenir é economizar, né, seria, né, dona Maria de Lourdes, professora Maria de Lourdes, a senhora não concorda? E se fosse, a gente prevenisse muito mais, se o governo se focasse em colocar como prioridade o alimento e a orientação desse alimento, porque não é só mostrar alimento, tem que dar orientação para as pessoas poderem
não adianta ter só alimento, né? E ter acesso a esse alimento, na verdade, mas existe um índice muito grande também de fome, em que deveria falar não só da prevenção, mas também de como aproveitar melhor os alimentos no seu todo. Por exemplo, eu tenho pessoas que jogam fora as sementes de girimum, como a senhora estava falando agora. Meu Deus! Elas não sabem, olha, eu fico doente com uma coisa dessa. Esse dá para você secar, colocar no sol, secar, bater no liquidificador, colocar no feijão, por exemplo. Melhora muito a tua imunidade, melhora tudo, para emagrecimento, para tudo. Entendeu? Então, vamos consumir mais sementes também, não vamos jogar fora. Então, se houvesse a preocupação em orientar essas pessoas para efetivamente melhorar o seu cardápio dessa forma também, como alimentos em plantas não convencionais, como eu falei para vocês, como exemplo, no aproveitamento integral dos alimentos e na prevenção, na orientação nutricional desses alimentos, aí sim, nós teríamos melhor aproveitamento, sim, menores índices alarmantes de saúde, de doenças, aliás. Obrigado, doutora Carla. Nós temos aqui inscrito a professora Maria de Lourdes Santana. Tá? Vou fazer uma pergunta para a senhora e depois a professora Antônia Francineia. E convidamos os colegas também a se inscreverem, fazer perguntas, tirar essas dúvidas. Olá, doutora Carla. Ovo frito, tudo de bom. Meu Deus, agora que eu estou lendo as mensagens. Jesus, toma conta. Quem foi que falou isso? Cadê? Eu falei, adoro ovo frito, mas não como sempre, tá? É uma vez ou outra. Primeiro, eu gostaria assim, de agradecer a sua presença, muitíssimo importante as suas orientações. Quero dizer que eu moro aqui próximo da feira da Manaus Moderna, né? E eu sempre compro as coisas que você falou aí, batata, cará, né? Não é sempre que eu como pão todos os dias, eu vou variando, né? Mas, em relação, eu queria fazer uma pergunta em relação ao queijo. O queijo é a vitamina A que você falou, não é isso? Agora, o queijo é embutido? Depende. Assim, o queijo, ela é embutido sim, só que quanto menor o teor de gordura que ele tiver, e a maior preocupação com a segurança alimentar, melhor para você. Queijo coalho não tem segurança alimentar nenhuma. Por isso que os supermercados, muitos supermercados não colocam nas prateleiras. Porque além dele ser muito perecível, ele não tem isso. Você conhece algum queijo coalho certificado? Eu não conheço. Se tivesse, até que seria. Então, teria que ser um queijo em que, mesmo com o processo dele natural, digamos assim, mais natural possível, e com o maior número de gordura, os amarelos são os piores, queijos amarelos. Mas o queijo cheddar, por exemplo, ele tem vitaminas importantes. É o único amarelo que eu digo para consumir, não tanto, mas pelo menos uma vez por semana, entendeu? Entendi. E os dois brancos são os melhores, menos o coalho, nessas condições que eu lhe falei, entendeu? Entendi. Tá certo. Obrigada, tá? Nada. Agora, vamos passar a palavra para a professora Antônia Francineia. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Eu gosto muito dos alimentos naturais. Os colegas sabem. E como eu falei do cubil, né? Ano passado a minha mãe colocou no peixe. A minha mãe, ela tem muito esses hábitos. Beleza. Alfavaca, manjericão, ela usa muito esses condimentos na cozinha. Caju, ela põe caju no peixe. Caju também é muito rico em vitamina C. Sim, fibra. Sim. Não passa do cubil, mas também é tão importante quanto. Ela põe, a gente faz suco de cenoura. Mas, assim, particularmente, eu gostaria de falar a questão da minha neném. Ela tem 7 anos agora e ela tem intolerância à lactose.
Então, assim, até o ano passado, ela não consumia nada que tivesse variação de leite. Uhum. Nada, né? Eu excluí da alimentação dela. Então, basicamente, ela tomava leite de soja e alimentos naturais. Isso foi bom, muito bom por um lado, porque ela não se acostumou a tomar iogurte, bolacha doce, essas coisas, porque ela levava para a escola cará cozido. Menina, tinha que ter essa paciente que leva cará cozido para a escola. E ela voltou chateada, porque ela gosta também de cozinhar comigo, e aí ela fez uns bolinhos, uns cookies de aveia. E ele fica escurinho, né? Ela levou, e aí uma colega dela xingou os bolinhos dela, ela voltou muito chateada, porque a colega tinha falado dos bolinhos dela. E eu disse, minha filha, mas você fez o bolinho, ele estava gostoso? Mamãe, o meu bolo é uma delícia. Eu falei, então esqueça o que a sua colega disse. Esqueça o que a sua colega disse. Você tá pronta, perfeita. Aí eu queria fazer a pergunta assim, com relação à imunidade dela por esses alimentos, né? E ela não gosta de carne. Ela não gosta de carne vermelha. Mas ela gosta de soja. Feijão de soja, é bom. Eu faço a soja para ela, carne de soja. Uhum. Ela gosta. E o nutricionista dela indicou para que eu fizesse broto de feijão. Ótimo. Ele cru, né? É uma coisa cru. O broto é ótimo, ele não tem... Nossa, germe de trigo e broto de feijão, para mim, tem que ter sempre. Pois mas assim, apesar dessa restrição alimentar, graças a Deus, ela é bem saudável. Ela não gripa. Nós também passamos pelo corona e ela não teve sintoma nenhum. Eu creio que ela foi assintomática. Mas eu gostaria de verificar assim, ou nem pegou, melhorar, né, a imunidade dela. Ou nem pegou, porque ela não fez o exame. Uhum. Criança, a imunidade realmente, por mais que tenha essas deficiências que você falou, tem imunidade muito alta. Em relação a nós, né, a humanidade, a gente vai crescendo e vai diminuindo mesmo a imunidade. Por isso é que tem que fazer tudo na infância mesmo. Esses alimentos que eu falei. De ovo, ela gosta de ovo de codorna só. Cozido. Primeira vez que eu vejo. Pode ser, sim. Cozido. Ovo de frango, ela não gosta. O problema é que ovo de galinha, ela não gosta. Ela diz que vai matar os pintinhos. Ela tá se tornando vegana, então já tá no caminho certo. Tá certo, o caminho bom tá certo. Olha, o cardápio dela, individualizado, claro, né? Mas, a princípio, ela tem que consumir, principalmente a Ora Pronobis, se você puder encontrar. Eu tenho até, acho que eu tenho, não sei se eu tinha, não sei se já morreu, porque eu quase não olho mais. Ora Pronobis para substituir as proteínas, ou as batatas, por conta dos carboidratos, então as batatas que eu mencionei, as sementes são excelentes. No beta-caroteno, em relação aos carotenoides, a vitamina A, o girimum, colocar no prato 4 cores, no mínimo 4 cores, entendeu? Seria 5, né? Mas a gente começa com 4 cores. E tentar, no caso se ela não come carne de nenhuma, o ovo seria indicado, só que ela tem que suplementar para melhorar a vitamina B12 dela, porque ela não está consumindo. Só se ela, tem os alimentos que eu falei anteriormente, se ela consumir cogumelo, por exemplo, mas são bem caros, entendeu? Então é melhor ela suplementar para não ter essa deficiência. Eu não sei se ela está precisando agora. Ótimo, pode fazer cogumelo em funge, pode fazer cogumelo não sei se ela gosta de frango. O frango ela só come? Se for assado e desfiado. Ótimo, coloca junto, que aí os dois colaboram um para o outro, entendeu? Eu me preocupo com relação à vitamina, porque ela é pequena, ela é muito pequenininha, mas ela é bem saudável. Ela faz alguma atividade física? Ela nadava, ela estava fazendo natação, mas aí parou, agora nós vamos retornar. Aconselho a retornar, porque a natação é ótima para o desenvolvimento da criança.
Ótimo mesmo, para metabolizar, para uma porção de coisas. Tem menos impacto nas articulações das pessoas, da criança também. É excelente. Tu perde calorias nadando. Olha que beleza. Não precisa fazer muita coisa. Bom, obrigado, né, pela sua participação. Agora eu vou fazer pergunta aqui, que aí o bicho não vai me esculhambar, não, hein? Ei, tu vai brigar comigo, não. Eu tô no Ó, eu percebo, tu falaste de ovo, né? E aí eu não sei se é impressão minha, mas parece-me que os ovos hoje, houve uma mudança genética neles, são diferentes dos quando a gente cozinhava antes, né? Então, sei lá. Nada é como antes. Depois, eu não sei se por conta de várias misturas, a ração que estou dando para as galinhas, para até tirar a casca deles, estão mais grudadas, aí diferente, né? E tem essa diferença de ovo de galinha, de pato e de codorna. Tem um melhor, tem um pior, né? Não. São todos os mesmos, né? Então, outra coisa. Você falou de várias verduras. A gente comentou. São duas perguntas. Espera aí, deixa eu anotar. Não, essa você até tirou a dúvida, né? Não existe. Tá. Era só se tinha um ovo melhor, porque o pessoal tem aquele mito, né, do popular, que o ovo de pato ele é mais saudável, tem até para fazer remédio, não sei o quê. Não sei qual é a diferença. Isso que eu tô te tem muitas essas crendices. As crendices do povo, né? Eu estava perguntando se tinha um melhor do que o outro. Ovo de codorna, afrodisíaco, essas coisas todas que o pessoal comenta, né? Então, era uma pergunta, você diz que não tem diferença. Em relação às verduras, né? Como é que nem o feijão. O ovo é a mesma coisa do feijão. Existem diferenças mínimas entre um e outro, entendeu? O melhor, claro, é o ovo de galinha, mas os outros têm nutrientes também. Então, a gema de todos eles são iguais, entendeu? Então, a gema é que tem bastante nutrientes. Então, quando você come o ovo, você come a gema e a clara, né? Então, geralmente tem muitos nutrientes nesses aí. Em maior quantidade, mas tem. Mas se é para escolher, escolha aquele que tem o mínimo de manipulação. Digamos assim, aqueles ovos caseiros, não, meu Deus, me fugiu agora. De granja mesmo, que você já conhece. Oi? De terreiro, né? Do terreiro regional, né? Isso, regionais, que não tem tanto, não demorou muito para chegar nas nossas mesas, entendeu? Mais ou menos assim. Agora não tem. O preferível é que você coma ovo, sim. Eu estou tentando mencionar ovo lácteo vegetariano, mas tá difícil. Tirar o ovo, para tirar o ovo lácteo vegetariano, mas tá difícil, por causa do ovo, que eu amo, não tem para onde correr, porque é muito necessário na minha vida. Da criança também. Outra coisa, você falou das verduras, né? Já dá uma colorida no prato. E aí, aquelas verduras que a gente compra já no supermercado congelado, que são cortadas, as batatas, os brócolis, o couve-flor, que é mais fácil para mim, assim, comprar, que eu comprei agora, uns 2 quilos, e aí só faço, né, descongelar e põe no alimento. É viável ou tem que ser natura mesmo? Tem que ir na feira para comprar natural? Alimento in natura sempre foi, sempre vai ser a melhor escolha de vocês. Sempre. Não importa se ele vem embalado de forma para facilitar a vida de quem tem preguiça de cortar, ou de quem não tem tempo de cortar, de quem não se predispõe a isso, enfim, cada qual com as suas individualidades. Mas o alimento in natura é melhor ainda. Você ir na feira e comprar, ter um tempo para fazer isso, você tem educação nutricional, levando seu filho melhor ainda, tem outras coisas que são levadas em consideração, não só o alimento em si, o alimento é a última coisa que você vai ver nesse caso. O passeio com teu filho, o ambiente que você está proporcionando um aprendizado é muito mais importante do que o próprio alimento que ele vai levar, entendeu? O tempo que você vai passar com seu filho.
Então, você ir lá e pegar esse alimento, que ele já está lá, disponível, tem maior proporção de vitaminas, de nutrientes, de vitaminas e nutrientes nessas hortaliças, do que no supermercado, que demorou, que alguém manipulou, que alguém carregou, que alguém higienizou ou não, dependendo do local. Então, tem locais que você realmente tem que ter uma certa preocupação quanto a isso, se foi higienizado ou não. Cortado e colocado numa coisinha coloridinha para você levar para casa. Agora, os únicos que eu digo que é preferível que preferível não, se não der, não tiver outro, é o brócolis, que ele mesmo no vapor, ele concentra a vitamina C, entendeu? E vitamina D também. Assim, você falou na sua explanação aí sobre ferro. Você falou também sobre ter bom dormir bastante, descansar, né? Que é uma raridade para quem vive nessa correria, a gente não consegue. Né? Einstein dizia... Mas tem alimentos que ajudam no sono, tem alimentos que você possa ter por mais que seja, você não consegue às 8 horas, mas que você consiga às 6 horas, esse alimento vai te ajudar, que esse sono seja, mesmo que não seja às 8, mas seja um sono de qualidade, né? Um alimento que possa te ajudar a dar a qualidade desse sono, já que você às vezes não consegue às 8 horas, só 5 horas, 3. Né? Tá, ok. Aveia, o mingau de aveia. O leite quentinho, lembra o leite da vovó? Lembra? Menino, aquilo não tem estudo científico que não diga o contrário. O leite da vovó morninho, antes de dormir, é uma excelente forma de você ter um sono tranquilo. A aveia, o mingau de aveia, poucas horas, umas 2 horas mais ou menos antes de dormir, também, porque às vezes pesa a quantidade que você ingere, também proporciona um sono. O chá de... camomila. Esse que eu estou tentando lembrar. Às vezes é muita coisa. Chá de camomila também melhora. E o maracujá, né? Chá de maracujá. Na verdade, é a folha do maracujá, né? Não é o maracujá em si que dá, é a folha do maracujá que você faz e ele melhora, induz ao sono melhor. Tem outros também, mas aí vários, né? Os outros colegas querem fazer pergunta. A cidreira também. Isabel, Luciana, Maziro, Moisés. Vou te vender ovos. Vende para mim também, professora Antônia. Estou precisando. Carlinha, Luciana. Oi, minha flor. Tudo bem? Oi, que eu não estou conseguindo te ver. Tchau! Agora. Viu que eu falei dos veganos e vegetarianos, que eu pensei em você? Eu ainda não sou, tô igual você, né? A gente quer né? Uma coisinha ali que a gente é exemplo, a gente é exemplo. Ainda não está no nosso momento, eu acho, porque o meu caso, além de ovo, é o peixe, né? Eu não abro mão do peixe, então... É complicado. É mais fácil de ser vegana. Tá que nem meus pacientes que não querem deixar farinha. Não deixa o pé, não quer. Eu digo, gente, a farinha só tem... Eu falo com ela. Difícil. Tem o quê, mano? Tem o quê? A farinha tem 2 vitaminas, vitamina T e vitamina I. Enche e tufa. Só. Eu falo para ele, nem o peixe a gente não consegue largar, porque o peixe tem muito, mas você pode. Eu não gosto nada de ser radical. Quando eu digo assim, eu só coma isso, não. Coma, vá no supermercado e coloque tudo que você gosta e o necessário também, entendeu? O que você gosta e o necessário, que você precisa. Entendo. A minha pergunta para ti, Carlinha, é sobre o idoso. Eu sei que uma boa alimentação nunca vai se resumir a 1 ou a 2 alimentos, né?
toda uma composição, uma gama de coisas boas, somando aí uma boa alimentação. Mas me cita algumas coisas assim, 2, 3 coisas que seriam ou que serão indispensáveis na alimentação do idoso. Então tá. O idoso, por conta da sarcopenia, ele precisa de aumentar a ingestão de proteína, que é justamente para ficar, ele começa a ficar magrinho, começa a ficar sarcopênico, né? E não tem, assim, a vida toda a gente vai consumindo a energia dos nossos músculos também, né? Porque os músculos têm energia. Às vezes a gente perde peso quando a gente vai se pesar, a gente fala que perde peso. Mas, às vezes, a gente está perdendo massa magra, não está perdendo gordura em si, entendeu? Às vezes, o teu organismo está consumindo a energia dos teus músculos. E o idoso, ele utilizou todas as gorduras necessárias, muitas vezes, tem idoso que é bem magrinho, e agora só está consumindo, a energia que ele está consumindo é dos músculos que ainda tem, né? Tem aquela coisinha assim, eu até faço teste com eles e tudo, e vejo que o índice de gordura é muito pouco. Então, tem que aumentar a ingestão de proteínas boas, tem que aumentar de ômega 3 para melhorar as sinapses, que o professor me lembrou. As sinapses do ômega 3 tem que ser todos os dias geralmente são 2 dragas. Esse ômega 3 tem que ter tanto o DHA quanto... Tem que ser completo, entendeu? Depois eu posso mandar para vocês algumas sugestões, tá? Também. E ele tem que ter atividade física. Esse idoso, ele precisa ter alguma atividade física, ele precisa ter alguma atividade mental, ele precisa, por exemplo, pegar palavras cruzadas, ou um jogo de adivinhação, ou pelo menos 5 minutos, entendeu? Por dia. Não, como eu falei para vocês, não é só alimento, né? Tem todo um contexto incluso nisso, entendeu? Em relação aos nutrientes, geralmente o idoso ele não tem a mesma deglutição que nós, por conta da falta de dentes, porque às vezes dói, estão caindo e tudo mais. Então, é preferível alimentos com maior, cozidos, que é para melhor deglutição. Às vezes ele não come, ele não quer dizer que ele está doendo, ou que é ruim para ele engolir, para ele mastigar. Muitas vezes ele não diz isso. Então, preferível que os alimentos sejam cozidos para facilitar a mastigação desse idoso. Então, tem que se preocupar do peixe. Ao invés de ser frito, que às vezes é mais duro, coloca o cozido, entendeu? Uhum. As verduras, elas sendo cruas, para eles não é tão interessante. Seria melhor cozido, elas cozidas, entendeu? O girimum, o cará, as batatas em si, a macaxeira de manhã bem cozidinha, sem a manteiga, por favor. Só um pouquinho de sal e olhe lá. Tem muita fibra. É ótimo para eles também por conta do diabetes que alguns deles têm. Então, a ingestão de fibras é importantíssima. Não falei para vocês, porque ia ficar muito grande a palestra, entendeu? Mas as fibras são extremamente importantes para todo mundo, inclusive para os idosos, claro. A aveia para eles também é importante. Tenta dar um mingau pelo menos 2 ou 3 vezes por semana para eles, entendeu? Uhum. Germe de trigo também é muito importante. Vou me lembrar mais algum. A tua sorte que eu atendi idosos também já no CAIM, então aqui no da Compensa também, eu atendi vários, então eu entendo a linguagem deles, que eles chegam comigo e falam algumas coisas. Chegavam coisas, como é que o senhor nunca me falou isso? Bem assim. É bem assim, que eles não falam. Eles são muito, eles acham que se eles falarem isso, eles estão dando trabalho, entendeu? Então, um whey protein, por exemplo, para eles, por que não whey protein? Porque pode colocar um whey protein com banana, por exemplo, para tomar uma vitaminada, entendeu? Para facilitar a mastigação deles e a ingestão. Pode tomar sim, cuidado com os rins. Se ele tiver comprometimento com os rins,
ou se fizer pouco xixi, nem o EpiPen, não. Uhum. Ok. Obrigada, Carlinha. Nada. Bom, se ninguém mais se inscreveu, só tenho a agradecer, né? A participação da doutora. Ei, alguém tirou foto? Eu não tirei foto, gente, de mim. Peraí, quero tirar foto com vocês. Nós vamos fazer Onde agora. É que vai? Onde é que faz isso, agora, gente? A professora Se eu colocar no X, eu saio, é? Não, eu vou fazer. Eu não tô me vendo. E aí eu mando ela via para mim, eu mando para você. Como é que eu tiro essa foto? Não, mas eu queria tirar de vocês daqui, entendeu? Como é que eu tiro esse... Não, mas eu não tô... Vai aparecer todo mundo, inclusive você. Aí a gente manda pro Everton e ele te passa, tá bom? Eu peguei uma aqui. Sim, ok. Eu então, vou tirar uma aqui que aparece vocês e um monte de gente aqui participando. Então, só pedir para os colegas ligarem as câmeras. E qualquer outra pergunta, dúvida, tá no grupo aí, os endereços. Você pode entrar em contato com a doutora Carla, pode fazer uma consulta, né? E ela vai estar à disposição também. Olha, aí. A Érica apareceu, todo mundo apareceu agora. É que a gente costuma desligar as câmeras, Carla, devido à conexão mesmo. Né? Isso, microfone, câmera desligada, fica melhor a conexão. Deixa eu ver se eu consigo tirar com vocês aqui uma selfie básica. Peraí. A gente faz selfie de tudo. O Everton sabe disso, que eu faço selfie de tudo. Aí gosto. Mas né? Mas, rapaz, olha, a gente vai morrer, as fotos ficam. Então. Eu também documento tudo, doutora. Tudo, até o vídeo que não passa. A gente vai publicar. Como é que se diz? Eita, minha cachorra está aparecendo. Sai daí, Nutri. Então, olha, Lupe. Nutri é o nome da minha cachorra. Nutri, olha, a Neia tem um galo. Chama o galo da Neia. Então, vou pedir só para a Carlinha. Conseguiu? Eu estou tentando. Já, Tatiana? Ai. Já. Você. Então, vou contar até 3 agora e eu faço a foto do grupo todo, tá? Então, vamos contar até 3. 1, 2, 3, sorrindo. Ok, foto feita. E eu vou encaminhar para o Everton e ele passa para você, tá bom, Carla? Então, mais uma vez, em nome da equipe, muito obrigada pela sua participação. Uma tarde muito gostosa, né? Muito esclarecedora. Todo com vocês. Eu queria falar o dia todo com vocês. Eu já falei que a nutrição veio para... Eu já falo muito. Aí, como eu falei, eu tinha que colocar aqueles pontos lá, senão a pessoa ia embora, entendeu? Falar o dia todinho. Me chamem de novo para falar só sobre criança, que a pessoa... Eu adoro nutrição, ainda me pagam para isso? Olha que legal. Por favor, me chamem para falar sobre criança, eu adoro falar sobre criança. Minha vida é falar sobre alimentação infantil, meu primo sabe disso, e também atendo os pacientes. O meu foco é nutrição infantil mesmo. Desde já eu estou me colocando à disposição para as próximas vezes que precisarem, e usem aquilo que eu falei para vocês, não só em casa, mas nas salas de aula, quando vocês retornarem da necessidade, repassem essas informações, porque se a gente não tem ajuda do governo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? De orientar com propriedade. Digo, olha, a nutricionista tal falou isso, outro. Eu não restringo nada, eu não sou daquelas, não como aquilo, não como aquilo outro. Pelo contrário, vamos fazer trocas saudáveis. Tanto é quando, às vezes, eu vou na casa dos pacientes, a criança não come aquilo outro, então tá, toma aqui o papel, faz a tua dieta, coloca aqui que tu vai comer. Aí depois a gente vai trocando, entendeu? Um pelo outro, o que você acha que tomar isso com isso, né? Entendeu? E assim vai. Então, tudo é uma conversa, a mesma coisa que vocês, em sala de aula, se colocarem mais alimentos, mais orientações sobre alimento, mais brincadeiras com alimento, envolvendo alimentos,
melhor vai ser a relação da criança com a alimentação. Eu falo muito, daqui a pouco mais misericórdia. Muito bem, muito obrigado. Avisamos aqui, Obrigada, Carla. Aqui, que a professora Ireide tem algumas informações para nós. Tchau, Carla. Okay. Obrigado. Foi um prazer. Prazer. Obrigada, doutora. Obrigada pelo